O milionário se emociona ao descobrir que a mendiga negra salva sua empresa ensinando 9 idiomas. Na selva de pedra de São Paulo, Ricardo era a figura do sucesso, milionário, diretor de uma empresa respeitada, sempre cercado pelo glamour, carros luxuosos e sorrisos falsos. Mas por trás dessa fachada havia um sussurro de desespero. As ações da sua empresa despencavam e concorrentes famintos o cercavam como hienas, prontos para dar o golpe final. Uma noite, enquanto se perdia em pensamentos sombrios, decidiu dar um passeio pelo centro. Um ar fresco, quem sabe, o faria pensar com clareza. Foi aí que encontrou Nala. A primeira coisa que chamou sua atenção foi a presença dela. Ela estava na calçada, envolta em cobertores sujos. Mas o olhar dela era intenso, como se carregasse o peso de 1000 histórias. O que espantou Ricardo, no entanto, foi ouvir sua voz. Você procurou ajuda, mas a resposta tá aqui, ela disse em um bom inglês. Ele se virou surpreso. A mendiga falava inglês? Ele ríspido respondeu. O que você sabe sobre negócios? A resposta dela fluía. 9 idiomas e sei muito sobre culturas e mercados globais. Ricardo, cético, virou-se para ir embora, mas uma chama havia acendido sua curiosidade. Nos dias que se seguiram, ele pensou nela. Nala, uma mulher invisível para todos, tinha conhecimento e sabedoria que ele nunca imaginou. Mas seu orgulho era um dilema. Como uma mendiga pode me ajudar? Foi então que, tomado pelo desespero, ele decidiu procurá-la. O encontro foi tenso. O orgulho tomou conta, mas ele estava sem opções. Nala, com seu jeito direto, começou a traçar estratégias para a empresa. Ricardo ficava intrigado. Como alguém que vive nas ruas tinha tanta clareza sobre seu mundo? À medida que trabalhavam juntos, o passado de Nala começou a emergir. Ela falava sobre sua vida, histórias de luta e resistência, e dolorosamente conectou-se à história da família de Ricardo. A avó de Nala havia sido uma mulher forte, lutadora contra a opressão, enquanto a família de Ricardo prosperava em cima de injustiças. O aperto no peito de Ricardo foi imediato. Ele sentia um nó na garganta a cada revelação. As reviravoltas do destino eram cruéis. E isso o forçou a confrontar seus próprios preconceitos. Como ele nunca viu Nala de fato? Como pôde ignorar o sofrimento humano que passava diante de seus olhos? No entanto, a nova aliança não passaria despercebida. Seu rival, Marcos, um tubarão do mercado, observou a parceria de longe. Investigando, começou a espalhar rumores, tentar derrubar Ricardo, prometendo acabar com sua última esperança. Nala, tão forte, também carregava um segredo, algo que poderia ser a chave para salvar a empresa. Mas com pressões externas atacando, ela se sentiu em uma encruzilhada. Não era apenas um dilema profissional, era um teste de valores, de emoção e resistência. Olhou para Nala. Ela tinha se tornado mais do que sua consultora. Era um espelho de tudo que ele o seguia enfrentar. Não era apenas uma empresa, mas a redenção de ambos. Conseguiria ele abrir mão de seu orgulho e aceitar a ajuda daquela mulher? O passado se entrelaçava com o presente e a pergunta pairava no ar. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você tá assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ricardo olhou para Nala, sentindo a gravidade da situação. O que estava em jogo era mais do que sua empresa. Era a chance de redimir-se. Mas na calada da noite, seu telefone vibrou. Uma mensagem misteriosa apareceu na tela. Eu sei quem você realmente é. Se quiser que sua empresa sobreviva, venha sozinho ao antigo galpão perto do viaduto do chá.
A tensão apertou no peito de Ricardo. Ele sabia que era uma armadilha, mas o desespero sempre o empurrara a agir. Desculpe, Nala, preciso resolver isso. Ele não deu tempo para. Ela respondeu, saiu apressado, os ecos de seus passos ecoando pelas ruas desertas. O ar estava gelado e a nuvem de seu próprio receio formava um nó na garganta. Quando chegou ao galpão, o lugar estava mergulhado em sombras. Um cheiro forte de mofo e gordura o envolveu. Ele hesitou na entrada, mas os instintos o forçaram a avançar. A luz fraca revelou uma figura familiar. Marcos, seu rival. Ricardo, você está mais desesperado do que eu pensei. Marcos sorriu. Um sorriso feito de triunfo e algo mais. No entanto, ao se aproximar, Ricardo percebeu que não estava sozinho. Do lado de Marcos estava a mulher que jamais esperava ver. Era a mãe de Nala. O que você está fazendo aqui, Ricardo? Gaguejou. O choque reverberando em seu corpo. Nala sempre falava sobre o amor, sobre como sua mãe lutara para manter sua dignidade. Mas as revelações que vinham a seguir desferiam um golpe na moralidade de Ricardo. Marcos levantou uma mão, interrompendo. Nala nunca te contou a verdade, não é? Sua mãe, ela não é apenas uma mulher das ruas. Ela tem negócios infiltrados em toda a cidade. E adivinha, isso inclui a sua empresa. Tudo o que Nala fez foi para te manipular. O silêncio foi ensurdecedor. Ricardo se sentiu desmoronar. Ele encarou a mãe de Nala, mas a dor em seu olhar não era de culpa, mas sim de resignação. Nala se afastou desse mundo. Ela só queria uma chance de mudar. A história. Mas quando você apareceu, tudo o que ela construiu se tornou uma ameaça a algo muito maior. O choque foi devastador. As revelações cortavam fundo. Nala não era apenas uma mendiga. Ela estava tecendo uma rede. E agora, tudo girava em torno de negócios obscuros. Uma traidora? Ricardo lutava para aceitar a verdade. Marcos continuou a puxar as cordas. Se você não se afastar dela, sua queda será mais rápida do que a chama de uma vela. Lembre-se, Ricardo. O mundo dos negócios é impiedoso. O coração de Ricardo batia forte. Ele estava cercado por mentiras e manipulações. Cada palavra de Marcos se transformava em uma lâmina afiada, abrindo espaço para cada insegurança que havia carregado. Desesperado, desligou-se das provocações e decidiu que precisava encontrar Nala antes que estivesse longe demais. Saindo do galpão, o frio estava mais intenso e a realidade parecia uma névoa pesada. A cidade estava cheia de segredos e ele não sabia em quem confiar. Enquanto caminhava, sua mente rumia a questão. Nala já sabia do que Marcos falava? O que mais ela poderia estar escondendo? Ele precisava descobrir. A confiança que havia aprendido a sentir fez-lhe tremer. O jogo estava apenas começando. E a verdade tinha 1000 faces. A cada passo que dava, a incerteza aumentava. O amor que sentia por Nala ainda valia algo? E se ela não fosse quem ele pensava? Ele a amava, mas agora não tinha certeza do que era real. O que mais? O aguardava na escuridão? Ricardo saiu do galpão, a mente uma tempestade de dúvidas e conflitos. O horror das revelações ainda ecoava em seus ouvidos. O que mais Nala poderia estar escondendo? Cada passo que dava pelas ruas de São Paulo se sentia mais pesado, como se carregasse o mundo nas costas. Ele precisava encontrá-la. O coração pulsava em seu peito a 1000 por hora. A cidade estava envolta em sombras, mas não era a escuridão que o aterrorizava, e sim as incertezas sobre Nala. Ele se lembrava do olhar dela, da força em sua voz. Como ela pôde esconder tantos segredos? Cada momento que passaram juntos agora parecia um jogo de máscaras. E se tudo fosse uma manipulação, uma farsa bem orquestrada? A ideia de que ela pudesse estar usando sua confiança o deixava em pânico. Enquanto caminhava apressado, seu celular vibrou novamente. Era uma mensagem de Nala. Ricardo, você precisa vir até mim. É urgente. Sem pensar 2 vezes, ele seguiu em direção ao local que ela indicou. Um parque, um lugar onde costumavam se encontrar e falar sobre seus sonhos. Ele chegou ofegante, o coração na garganta, mas a cena que encontrou era de partir o coração. Nala estava no meio do parque, mas não sozinha. Com ela havia uma multidão de pessoas, homens e mulheres,
todos com expressões de desespero e raiva. Ricardo sentiu um frio na espinha. Ele se aproximou, tentando entender a situação. Gritos começaram a ecoar. Palavras, como traidora e mentirosa, cortavam o ar. E no centro do tumulto, Nala estava em pé, ereta, mas seu rosto estava pálido e dolorido. Me deixem explicar, ela clamou, mas a multidão era implacável. Ricardo se aproximou tentando abrir caminho, mas as pessoas estavam furiosas. Ele gritou por Nala, mas antes que pudesse alcançá-la, uma figura corpulenta surgiu do meio da multidão. Era Marcos. Isso é por sua causa, Nala. Você enganou a todos nós. Ele riu, o eco de sua voz doce e traiçoeira. Ele apontou o dedo acusatório. Você achou que podia brincar com os sentimentos dos outros? Acha que eu não sabia do seu jogo? O choque foi como um soco no estômago. Ricardo ficou paralisado enquanto Nala, com lágrimas escorrendo pelo rosto, se defendia. Não é assim. Eu nunca quis. Você e sua mãe sempre estiveram atrás disso. Marcos continuou, a frieza em suas palavras cortando ainda mais fundo. Vocês enganaram a todos. Agora que você se envolveu com ele, isso só tornou tudo mais fácil. Então, algo estourou dentro de Ricardo. Ele não sabia o que acreditar. Ele olhou para Nala e seu coração se despedaçou. Nala, é verdade. As palavras escaparam de sua boca. Um sussurro de dor. Eu tô tentando mudar isso, Ricardo, eu juro. Antes que ele pudesse responder, a multidão começou a agredir verbalmente Nala. O ambiente estava eletricado e ele percebeu que precisava agir, e rápido. Mas enquanto tentava pensar em algo, um homem, um dos que estavam na multidão, puxou uma arma. O desespero instantâneo tomou conta de todos. Ela não vai sair impune disso. O grito reverberou no ar, e as pessoas recuaram em choque. Ricardo, tomado por um instinto protetor, lançou-se na direção de Nala bem a tempo. Ele a puxou para si, suas mãos tremendo. Não, por favor, não! Ele gritou, o som misturado ao caos ao redor. O homem hesitou, a arma trêmula em suas mãos, e a cena travou. Nala olhou para Ricardo, seus olhos cheios de medo e a verdade. Ricardo, eu... Mas antes que ela pudesse terminar, uma bala disparou, quebrando o silêncio do parque. O som era ensurdecedor, e tudo pareceu parar por um segundo. Ricardo olhou para Nala e sua respiração parou. O mundo ao redor deles desapareceu. O que iria acontecer? A verdade de Nala poderia ser sua salvação, ou sua ruína. Ricardo olhou para Nala, o peito apertado. O mundo estava em câmera lenta. Ele sentiu o peso da pressão no ar, um medo gelado percorrendo suas veias. Tudo parecia um pesadelo. Quando o eco da bala cortou o silêncio, seus instintos gritaram. Nala se encolheu, mas a coragem dela nunca vacilou. Não, por favor, não! Ricardo se lançou na frente dela, seus braços a envolvendo de um jeito que mais parecia um abrigo desesperado do que uma defesa. O tempo parecia parar. O homem hesitava, a arma tremenda em suas mãos, mas a multidão rugia como uma tempestade. Foi quando um rugido de motor cortou o ar. Um carro preto deslizou pelas calçadas de paralelepípedos, derrapando, parando em uma nuvem de poeira e gritos. As pessoas se afastaram, confusas. Ricardo, ainda segurando Nala, olhou para o carro. A porta se abriu com um impacto e uma figura familiar apareceu. Luiz! Ele ficou chocado. Luiz, o amigo de infância que se afastara, que agora aparecia como um fantasma do passado. O que você está fazendo aqui? A incredulidade disparou em seu coração. Saia da frente! Luiz bradou e, em movimento rápido, puxou a arma do próprio carro. O choque foi insuportável. O homem, furioso com a arma na mão, se virou. Para Luiz, a expressão de surpresa se transformando rapidamente em ameaça. Você não sabe com quem está se metendo, gritou o estranho. Você não sabe quem sou eu. Luiz respondeu e, no mesmo instante, uma batalha de vontade se iniciou. Cada um respirando raiva, proteção e desespero. As palavras de Nala saíram como um sussurro. Ricardo, pare! Não há necessidade de violência. O grito dela cortou a tensão no ar. E dentro desse caos,
Uma voz ecoou do fundo da multidão. Não, não, não! Isso jamais deveria acontecer. Um olhar familiar surgiu. Era a mãe de Nala. Mas o que Ricardo não esperava era a verdade que estava prestes a ser revelada, chocando a todos ali presentes. Luiz, filho, você se envolveu em algo muito maior do que pensava. A voz dela tremia. O que você não sabe é que eu sou a verdadeira mente por trás de tudo isso. O mundo de Ricardo desabou. Ele olhou para Nala e depois para Luiz. As peças do quebra-cabeça se encaixaram de forma tortuosa. A mãe de Nala? O que isso significava? O que você quer dizer com isso? Ricardo perguntou, o coração acelerado de confusão. Eu fui quem organizou tudo, ela continuou, a respiração pesada, cada palavra ecoando desesperadamente. Os negócios não eram só sobre sobrevivência. Eu precisava de um plano. Precisava do Ricardo. E você, Luiz, estava destinado a ser a chave. Vocês dois sempre foram as peças que eu precisava para fazer essa mudança. Ricardo mal podia acreditar. Mudança? Sobre o que você está falando? Sobre poder e controle. As palavras dela eram venenosas. E agora você está no meio disso. E você, meu filho? Ela olhou fixamente para Luiz. Sempre esteve no meu plano. A multidão agora estava em estado de choque. Murmúrios de olhares tabelados se espalhavam. O tempo parava novamente. Ricardo sentiu o nó em sua garganta se apertar. Nala, ao seu lado, não tinha palavras. O que Nala sabia? O que Luiz realmente pensava sobre tudo isso? Uma onda de incerteza o atingiu. Ele não podia confiar em ninguém, nem em quem sempre estivera ao seu lado. E, enquanto incertezas se acumulavam e a verdade pairava no ar como um veneno, ele olhou para a mãe de Nala, sentindo que o verdadeiro jogo ainda estava apenas começando. A tensão estava palpável. A cidade, antes um pano de fundo, agora parecia o verdadeiro campo de batalha. Todo o resto, os negócios, a luta, a história deles, estava prestes a ser exposta. E Ricardo? Ele estava prestes a descobrir em quem realmente podia confiar. O que mais ele iria aprender? Essa história estava longe de acabar. Ricardo ficou paralisado, com a mente girando, enquanto as palavras da mãe de Nala ressoavam em seus ouvidos. O que ela disse tinha o peso de uma bomba. Ele olhou para Nala, buscando uma resposta, mas os olhos dela estavam cheios de tristeza e confusão. Todo o cenário virou um turbilhão. A multidão ao redor, antes enfurecida, agora observava a cena em silêncio tenso, como se esperasse cada palavra que estava por vir. Você tá mentindo! Gritou Nala, tentando encontrar sua voz em meio à tempestade de revelações. Você não pode fazer isso! Eu não sou parte da sua manipulação! As lágrimas escorriam pelo rosto dela, mas havia agora uma centelha de determinação em seu olhar. Ricardo segurou a mão dela, sua própria ansiedade se transformando em uma vontade desesperada de defender sua verdade. Mas antes que alguém pudesse responder, um estrondo cortou o ar. Som de vidro quebrando. Um grupo de homens encapuzados surgiu de um lado do parque, em direção à confusão. O medo se espalhou. Entre a multidão, as pessoas começaram a gritar e se afastar. Eles estão aqui! Alguém gritou, e a pânico começou a reinar. Ricardo não entendeu de imediato. Quem eram aqueles homens? Nala apenas olhou para o chão, como se soubesse que o tempo dela estava se esgotando. Luiz! Exclamou a mãe de Nala, alarmada. O quê? O que você fez? A tensão era palpável. Ricardo não viu Luiz, mas deu um passo à frente, quase instintivamente, para proteger Nala. Com um tirano grito, um dos homens lançou-se para frente, mirando no grupo. Ricardo não teve tempo de pensar. O impulso o levou a se colocar na frente de Nala, enquanto um barulho brutal ecoou. Era uma explosão. Apenas um flash e um som, e tudo ao redor escureceu por um instante. Quando a poeira assentou, Ricardo se viu deitado no chão, a cabeça rodando. Com dificuldade se levantou, e a cena à sua frente se desdobrava lentamente. O caos se desenrolava. Ele viu Nala caída, o olhar atordoado e não sabia se era por conta da explosão ou do estrondo de segredos que a cercava. Mas o impacto maior aconteceu quando ele olhou para o lado e viu Luiz. Segurava uma arma,
mas não apontava para ninguém. Estava paralisado, com os olhos fixos em algo ou alguém. O que aconteceu, Luiz? Você? Ricardo só tinha perguntas. Desculpe, eu não podia deixá-los pegar você. Luiz respondeu, a voz falhando, tremendo de medo. Pegar? Quem são? Eles? O pânico subiu pela espinha de Ricardo. Eu me envolvi em uma coisa horrível, Ricardo. O que minha mãe disse é verdade, mas não é tudo. Eu fui forçado a participar. Eles não querem só o que sua empresa tem. Eles querem nós e a Nala. Ela é a peça final. A agonia nas palavras dele era clara. O que isso significava? Ricardo olhou para Nala, a confusão tomando conta de sua mente. Ela sempre fora uma lutadora, uma sobrevivente das ruas. Mas agora havia isso, uma revelação devastadora. Algo que deixava a compreensão do verdadeiro papel dela em tudo isso completamente inacabada. Mas a tensão no ar não ia parar. Os homens encapuzados estavam se aproximando e as balas começaram a voar. As pessoas gritaram, a multidão se dispersou em desespero. A realidade se tornou um pesadelo, e Ricardo não sabia para onde correr. Mas Nala olhou para ele com uma força renovada. Precisamos sair daqui, agora! Ele segurou a mão dela. O que um dia parecia um amor destinado, agora se resumia a um jogo cruel, onde a sobrevivência pesava mais do que promessas. Mas havia uma coisa que Ricardo não supunha. As sombras ao redor pareciam dançar, e na bagunça de gritos e tiros, ele finalmente viu. O homem que liderava o grupo não era o estranho. Era alguém que ele conhecia muito bem. Alex. O nome escapuliu de sua boca como um sussurro desesperado. O ex-parceiro de negócios, que há muitos anos havia desaparecido. O olhar dele estava fixo em Nala, e aquilo fez o coração bater mais rápido. Por que você está aqui? O que ele queria? Que planos estavam se desenrolando em uma teia de mentiras? O que mais aqueles rostos escondiam? Ricardo ficou paralisado, com a mente girando enquanto as palavras de Alex ressoavam em seus ouvidos. A presença do ex-parceiro de negócios não era apenas surpreendente, era aterradora. Alex, o que você quer? Ele mal podia acreditar no que estava vendo. Alex tinha sido uma brusca ausência em sua vida, a mancha na memória de um tempo em que suas ambições falavam mais alto que os valores. Eu tô aqui para resolver isso de uma vez. Por todas, Alex respondeu, olhando para Nala com um desprezo evidente. Você não entende o que está acontecendo, Ricardo. Não é só sobre você e Nala. É muito maior do que isso. A multidão começou a murmurar, pessoas sussurrando entre si, olhando de um para o outro, perplexas. O caos ao redor parecia se acalmar, mas a tensão estava em seu ponto mais alto. O que você quer dizer com isso? O coração de Ricardo disparava. Todos estavam em perigo. Era um pesadelo ao vivo. E ele estava no centro de tudo. A resposta de Alex o deixou em choque. A verdade, Ricardo, Nala não é só uma simples mendiga. Ela é parte de algo muito arriscado. E você nunca soube. Tudo isso, sua empresa, sua vida, ele está atrelado a uma rede muito mais obscura. Sua avó, a minha, tudo está conectado. Ricardo sentiu o chão tremer sob seus pés. O que Alex estava dizendo? Aquilo fazia sentido? Ele olhou para Nala, que estava pálida, e a respiração dela estava apressada. Nala, isso é verdade? Ele precisava ouvir dela. Eu não sei o que Alex está falando, Nala gaguejou, os olhos cheios de lágrimas, mas a dúvida estava escrita em seu rosto. Eu sempre quis ajudar, nunca quis ser parte de nada disso. Antes que pudesse continuar, outro estrondo cortou o ar. Um dos homens encapuzados disparou uma arma para o chão, criando uma onda de gritos e pânico, mas foi a mesma figura que havia atirado, que agora seguia adiante e apontava para Nala. Ela é a chave! Precisamos dela! Gritou, e os murmúrios tomaram conta da cena. Os ânimos se calaram. A tensão era palpável, uma corda tensando cada vez mais. O que você quer dizer com a chave? Ricardo gritou, desesperado para entender. O movimento do homem fez com que todos se afastassem, enquanto a confusão e a incerteza aumentavam. A rede que conecta nossas famílias. Nala pode nos ajudar a colocar tudo nos trilhos de novo.
Se você continuar a atrapalhar, vai se tornar um alvo, Ricardo. A verdade é que você sabe muito e isso não é aceitável. O homem estava prestes a desferir um golpe, mas antes que pudesse agir, algo inesperado aconteceu. Luiz, que estava quieto até aquele momento, deu um passo à frente, colocando-se entre Nala e os capangas. Chega! Se você tá aqui para fazer mal a ela, vai ter que passar por mim. A força em seu tom surpreendeu a todos. A multidão estava em choque e os olhares se voltaram para Luiz. Mãe, não faça isso. Eu se envolvi em um jogo que eu não entendia te fazendo o que fiz. Mas eles não podem tocar na Nala, não enquanto eu estiver aqui. Um dos homens atirou para o alto, tentando chamar a atenção de todos. Vocês não têm ideia do que estão lidando. O que está em risco aqui é muito maior do que sua pequena vida. Ricardo olhou para Nala e a conexão entre eles ficou mais forte. Era evidente que havia algo mais profundo na própria essência de Nala. Nala, você pode nos ajudar a sair dessa? Ele tinha que acreditar nela, mas no fundo, as palavras que Alex disse ecoavam. Ela é a chave. Então, enquanto a situação se desenrolava, Nala se virou em direção a Ricardo, com um olhar fixo e determinado. Ricardo, temos que correr. O que eles querem pode destruir tudo que lutamos para construir. E a verdade sobre a minha família, sobre quem somos realmente, precisa ser revelada. O mundo ao redor deles estava prestes a desmoronar, uma verdade que eles nunca imaginaram. Enquanto outra bala era disparada, tudo que Ricardo poderia pensar era, quando a poeira sentar, quem realmente sairia em pé? Ricardo estava paralisado, com a mente girando enquanto Alex falava. A intensidade da situação crescia e ele sentia que o mundo ao seu redor estava desmoronando. A confusão e o caos se entrelaçavam como uma teia e a presença de Nala ao seu lado tornava tudo ainda mais complicado. A verdade sobre pessoas como nós, sobre nossas famílias, isso pode destruir tudo. As palavras de Alex clangoravam como um sino de alarme. As aparições dos capangas ao redor só aumentavam a pressão. E no meio desse turbilhão, Luiz, como uma figura de resistência, disse algo que estava prestes a mudar tudo. Se você quer me matar, faça. Mas Nala não tem nada a ver com isso. Seu tom era firme, mas havia desespero em seus olhos. Cale a boca, garoto! Gritou um dos capangas, e o clima virou novamente para a violência. Ricardo se preparou para agir, quando abruptamente uma bagunça de gritos e empurrões começou a ecoar ao fundo. Ele olhou para trás e viu várias figuras correndo em direção ao parque. Um batalhão improvisado de pessoas sem medo, apinhando-se em direção ao grupo. Eles foram atrás de reforços. Ricardo gritou. O pânico se espalhou como um incêndio. As balas começaram a zunir pelo ar. O que estava prestes a ser um embate tenso agora se tornava um campo de batalha. Ninguém podia mais pensar. O caos tomou conta. Então, em meio ao tumulto, a mãe de Nala deu um passo à frente e a tensão aumentou. A expressão no rosto dela estava bem distante da raiva ou do desespero. Era uma determinação que Ricardo não havia testemunhado antes. Parem tudo, senão todos nós vamos morrer, ela gritou, a voz cortando através do barulho. Calem-se, gritou Alex, mas a mulher continuou. Você não vê que nossas vidas estão em jogo? Se você quer a verdade, você vai ouvi-la de mim. E como um desfecho estrondoso, ela respirou fundo e resolveu soltar a bomba. Eu não sou apenas a mãe de Nala. Eu sou a verdadeira chefe de uma das mais poderosas redes clandestinas que você nem imagina. A verdade é que eu sempre estive por trás das cortinas, manipulando cada passo. E vocês todos, vocês são apenas peças no meu tabuleiro. Ricardo sentiu o chão tremer sob seus pés. A expressão de Nala mudou completamente e o choque em seus olhos foi inegável. Mãe, como você pôde? Palavras de Nala saíram como um grito desesperado. As conexões familiares que pareciam unidas se transformaram em um labirinto de mentiras. Eu precisava que vocês confiassem em mim, ou nunca teríamos sobrevivido. A mãe de Nala parecia intensa, apaixonada, mas também completamente descontrolada. Antes que pudesse completar sua frase, as bavas começaram a disparar novamente, e a nítida revelação colocou todo o grupo em movimento.
As pessoas correndo, a multidão se dividindo em pânico. Ricardo olhou para Nala. O que estava acontecendo? Ela confiava ou temia a própria mãe? Desorientado, Ricardo se virou para Luiz, que ainda estava ali, firme. Você a conhece, Luiz? Você pode ter uma ideia da extensão disso tudo. Era um apelo desesperado por fé, mas Luiz apenas balançou a cabeça, incrédulo. Nala agora olhava fixamente para a mãe, que a observava de uma forma estranha. Seus olhares pareciam se conectar, mas algo estava frio. Algo estava quebrado. Você não pode controlar isso, Nala disse, sua voz misturando reprovação e dor. Nós não somos apenas suas peças. Então, em um movimento inesperado, a mãe de Nala puxou algo do bolso. Uma pequena caixa metálica, que ela lançou para o chão. Um clarão. Ofuscante iluminou o parque, e todos se afastaram ensurdecendo com a explosão do artefato. O caos virou um frenesi, e a visão se tornou um borrão. Quando a poeira assentou, Ricardo se viu de volta em meio aos rostos aterrorizados. Mas o que ele viu em Nala foi devastador. Ela agora estava pálida, como se a vida a deixasse. Mãe, você estragou tudo! Suas palavras eram um grito, e Ricardo sentiu assombro. O que isso tudo significava? E com a cena ainda envolta no pânico, tudo explodiu em um turbilhão. A verdade não apenas se revelou, mas os laços se quebraram com um estalo. O que Ricardo acreditava sobre o amor, a lealdade e até mesmo o passado, agora estava em um estado de incerteza total. Só restava uma pergunta. Até onde a mãe de Nala iria para garantir o controle? E no meio desse turbilhão de segredos, o que mais eles ainda teriam que desvendar? O que estava prestes a acontecer poderia ultrapassar todas as expectativas, e um novo capítulo da luta começou. Ricardo ficou paralisado, com a mente girando enquanto as palavras da mãe de Nala ressoavam em seus ouvidos. A intensidade da situação crescia, e ele sentia que o mundo ao seu redor estava desmoronando. A confusão e o caos se entrelaçavam como uma teia, e a presença de Nala ao seu lado tornava tudo ainda mais complicado. A verdade sobre pessoas como nós, sobre nossas famílias, isso pode destruir. As palavras de Alex clangoravam como um sino de alarme. As aparições dos capangas ao redor só aumentavam a pressão. E no meio desse turbilhão, Luiz, como uma figura de resistência, disse algo que estava prestes a mudar tudo. Se você quer me matar, faça, mas Nala não tem nada a ver com isso. Seu tom era firme, mas havia desespero em seus olhos. Calha a boca, garoto! Gritou um dos capangas, e o clima virou novamente para a violência. Ricardo se preparou para agir quando, abruptamente, uma bagunça de gritos e empurrões começou a ecoar ao fundo. Ele olhou para trás e viu várias figuras correndo em direção ao parque. Um batalhão improvisado de pessoas sem medo apinhando-se em direção ao grupo. Eles foram atrás de reforços, Ricardo gritou. O pânico se espalhou como um incêndio. As balas começaram a zunir pelo ar. O que estava prestes a ser um embate tenso, agora se tornava um campo de batalha. Ninguém podia mais pensar. O caos tomou conta. Então, em meio ao tumulto, a mãe de Nala deu um passo à frente, e a tensão aumentou. A expressão no rosto dela estava bem distante da raiva ou do desespero. Era uma determinação que Ricardo não havia testemunhado antes. Parem tudo, senão todos nós vamos morrer. Ela gritou, a voz cortando através do barulho. Calem-se, gritou Alex. Mas a mulher continuou. Você não vê que nossas vidas estão em jogo? Se você quer. A verdade, você vai ouvi-la de mim. E como um desfecho estrondoso, ela respirou fundo e resolveu soltar a bomba. Eu não sou apenas a mãe de Nala. Eu sou a verdadeira chefe de uma das mais poderosas redes clandestinas que você nem imagina. A verdade é que eu sempre estive por trás das cortinas, manipulando cada passo. E vocês todos, vocês são apenas peças no meu tabuleiro. Ricardo sentiu o chão tremer sob seus pés. A expressão de Nala mudou completamente. E o choque em seus olhos foi inegável. Mãe, como você pôde? As palavras de Nala saíram como um grito desesperado.
As conexões familiares que pareciam unidas se transformaram em um labirinto de mentiras. Eu precisava que vocês confiassem em mim, ou nunca teríamos sobrevivido. A mãe de Nala parecia intensa, apaixonada, mas também completamente descontrolada. Antes que pudesse completar sua frase, as balas começaram a disparar novamente, e a nítida revelação colocou todo o grupo em movimento. As pessoas correndo, a multidão se dividindo em pânico. Ricardo olhou para Nala. O que estava acontecendo? Ela confiava ou temia a própria mãe? Desorientado, Ricardo se virou para Luiz, que ainda estava ali, firme. Você a conhece, Luiz? Você pode ter uma ideia da extensão disso tudo? Era um apelo desesperado por fé, mas Luiz apenas balançou a cabeça, incrédulo. Nala agora olhava fixamente para a mãe, que a observava de uma forma estranha. Seus olhares pareciam se conectar, mas algo estava frio. Algo estava quebrado. Você não pode controlar isso, Nala disse, sua voz misturando reprovação e dor. Nós não somos apenas suas peças. Então, em um movimento inesperado, a mãe de Nala puxou algo do bolso, uma pequena caixa metálica, que ela lançou para o chão. Um clarão ofuscante iluminou o parque, e todos se afastaram, ensurdecendo com a explosão do artefato. O caos virou um frenesi, e a visão se tornou um borrão. Quando a poeira assentou, Ricardo se viu de volta em meio aos rostos aterrorizados. Mas o que ele viu em Nala foi devastador. Ela agora estava pálida, como se a vida a deixasse. Mãe, você estragou tudo! Suas palavras eram um grito, e Ricardo sentiu assombro. O que isso tudo significava? E com a cena ainda envolta no pânico, tudo explodiu em um turbilhão. A verdade não apenas se revelou, mas os laços se quebraram com um estalo. O que Ricardo acreditava sobre o amor, a lealdade e até mesmo o passado, agora estava em um estado de incerteza total. Só restava uma pergunta: até onde a mãe de Nala iria para garantir o controle? E no meio desse turbilhão de segredos, o que mais eles ainda teriam que desvendar? O que estava prestes a acontecer poderia ultrapassar todas as expectativas, e um novo capítulo da luta começou. Assim que os gritos se calaram, uma sombra emergiu da confusão. Um homem com um ar familiar passou pela multidão em fuga. Seus olhos fixos em Nala, Ricardo o reconheceu instantaneamente. Era David, o pai de Nala, que supostamente havia desaparecido anos atrás. Você, não era para você estar aqui, gritou a mãe de Nala, agora com uma mistura de raiva e desespero. Você não deveria ter voltado. Todos pararam. O ar ficou pesado com a revelação. Ricardo mal podia acreditar no que via. David, que todos pensavam estar morto, estava novamente diante deles. Para proteger você, Nala. Para proteger a sua vida, ele declarou, tomando cada palavra com poder. Os rostos ao redor se reviraram. E a presença de David parecia estar quebrando tudo. Acha que eu deixaria que a sua mãe jogasse com nossas vidas? Eu sou o verdadeiro mentor por trás de tudo isso. A vida que o Nala leva nas ruas não estava no nosso plano. E a verdade é que ela não é a única com segredos. Ricardo gaguejou, lutando para processar a informação. O quê? Como assim? David apontou para a mãe de Nala. Ela não está apenas manipulando. Ela sempre teve um plano para o nosso negócio. Nala inteira faz parte disso. Você não entende? E eu nunca quis que ela soubesse. Nunca quis que você soubesse. Ricardo sentiu como se o chão tivesse sumido sob seus pés. As revelações estavam se acumulando em cima dele. O que mais estava escondido? Em quem ele poderia confiar? Enquanto as tensões aumentavam, a multidão se dispersava. Mas Ricardo sabia que aquilo era apenas o começo de um jogo muito maior do que ele jamais poderia imaginar. O que mais estava por vir? E a pergunta que estampou na mente de todos: quais eram as verdadeiras intenções de David, esse fantasma do passado agora ressurgente? Ricardo ficou paralisado, com a mente girando enquanto David, o pai de Nala, tomava o centro do caos. A revelação era como um soco no estômago. Como você pôde voltar? Nala estava pálida, sua voz quase um lamento. As balas ainda zumbiam ao redor. A tensão era como um fio prestes a arrebentar. Eu voltei para salvar você, David gritou, segurando a mão de Nala, mas ela recuou como se fosse golpeada.
Vocês dois não entendem. Há algo muito maior em jogo aqui. Maior do que o quê? Ricardo perguntou, o coração acelerado, tentando entender a verdade que se desenrolava diante dele. Você sai e depois volta como se nada tivesse acontecido? O que você quer, afinal? David olhou para a mãe de Nala. Seu olhar era uma mistura de raiva e algo mais. Você nunca entendeu, não é? Sempre foi apenas uma peão no meu jogo. E Nala, ela é a chave para tudo. O murmurinho da multidão começou a aumentar. As pessoas estão se voltando para escutar. O clima estava instável. Ricardo se perguntou se deveria acreditar nele. Mas a intensidade do momento atirava as palavras de David como se fossem carne, afiadas e sangrentas. Eu nunca quis que você se envolvesse em nada disso. Nala respondia. Sua voz tremia misturando raiva e dor. Eu só queria uma vida normal. E você acha que isso é possível? David retrucou. A frieza na voz era cortante. A nossa família está ligada a uma rede de poder que você não imagina. O seu futuro não é apenas seu, Nala. E você vai entender isso. Ricardo, absorvendo cada palavra, começou a perceber um padrão. Algo se movia nas sombras. Algo que ele não via. O destino de Nala estava entrelaçado com algo ainda mais sombrio. E se isso fosse verdade? Como ele, um simples empresário, se tornara parte de um enredo tão complexo? Os gritos se tornaram mais altos. Alguém na multidão começou a chorar. A tensão era palpável, um nó na garganta. Enquanto isso, os capangas de Alex se moviam como sombras, esperando a chance para agir. Era uma dança de morte e todos estavam expostos. Então, tudo se desenrolou em um instante. Uma explosão, um barulho ensurdecedor dividiu o ar. Os sons da multidão se tornaram gritos agudos. Ricardo viu Nala ser puxada para longe por David e Luiz ficou paralisado. O caos se instalou. A poeira subiu, obscurecendo a visão. O que estava acontecendo? E quando a fumaça começou a assentar, o que Ricardo viu deixou seu coração paralisado. No meio do parque, um corpo caía. Um dos capangas atingido e sem vida. Mas foi a figura ao lado dele que fez o mundo de Ricardo desmoronar novamente. Era Marcos. Seu lugar está aqui, Ricardo. Eu sempre soube, disse ele, seu olhar frio fixo em Ricardo. A revelação cortou como uma faca, como se a espada estivesse agora sobre a garganta de todos. Marcos, seu rival, nunca foi apenas um concorrente. Ele fazia parte do enredo. Mas o que mais ele sabia? Você nunca percebeu, não é? Tudo isso foi uma arapuca. Nala, David, todos eles. Eu os manipulei. Sua empresa sempre foi a minha peça. E agora você está prestes a perder tudo. Ele sorriu. Um sorriso que quebrou qualquer esperança que restava. Ricardo sentiu um frio na espinha. As ligações, as mentiras, tudo começava a fazer sentido. Mas ao mesmo tempo se desfazia em uma confusão maior. E agora, com Marcos revelando sua influência, a dúvida tomou conta. Nala, ouvindo as palavras de Marcos, entrou em desespero. Não, não pode ser verdade. Você está mentindo. O olhar dela estava em choque e sua força parecia vacilar. É a verdade, Nala. Você foi uma marionete em um jogo que não compreendia. O riso de Marcos ecoou, um som que gelava o sangue. Ricardo sentiu um nó se formar em sua garganta. Será que tudo o que construiu estava baseado em mentiras? As alianças, os planos, o amor, tudo poderia se desintegrar diante do que acabara de ouvir. Ele olhou para Nala, seu coração partido. O que ela faria agora? E o que isso significava para o futuro deles? A confusão só aumentava. O que mais estava escondido nesse emaranhado de segredos? Ricardo sabia que a verdade ainda estava longe de ser revelada, e ao olhar para Nala, ele se perguntava desesperadamente se eles ainda teriam uma chance de se salvar de um destino que parecia agora inevitável. A tensão estava quase insuportável. O grito de Marcos ecoou pelo parque, e as pessoas ao redor ficaram em silêncio, atônitas. Nala, com os olhos cheios de lágrimas, olhou para o pai e depois para a mãe. O tumulto no coração dela transformou-se em dúvida e raiva. Você mente, pai! Estamos juntos nessa. Apenas pare de nos manipular.
Mas David não parecia abalado. Nala, eu sempre procurei proteger você. Não faça isso. O ar estava pesado, absorvendo cada palavra como se fossem balas. Ricardo, observando a cena se desenrolar, sentia-se dividido. Ele queria que tudo isso acabasse, mas ao mesmo tempo a verdade parecia uma serpente se contorcendo. Qual é a verdade? Perguntou ele, com um nó na garganta, histericamente frustrado. Nós estamos todos no mesmo barco. Chega de mentiras. A mãe de Nala olhou para ele, sua expressão agora mais vulnerável. Ricardo, você não entende. O que está em jogo vai além de nós. É sobre poder, influência, a sobrevivência de todos nós. E você, sem saber, está no meio disso. Nesse momento, um novo grupo, com segurança reforçada, apareceu à esquerda. As atenções voltaram. Ricardo sentiu seu coração disparar. Não, não, não! Ele sabia que a situação estava prestes a piorar. Os capangas de Alex observavam, prontos para agir. A tensão no ar era palpável, como se a qualquer momento uma bomba estivesse prestes a estourar. David, percebendo a gravidade, fez um movimento rápido. Todos, fiquem atrás de mim! Ele levantou a mão, tentando proteger Nala, mas tinha uma expressão de quem estava desesperado para recuperar o controle. Ricardo percebeu o que acontecia. David não estava apenas jogando um jogo de poder. Ele estava tentando fazer o que acreditava ser certo. Mas não era só isso. A verdade continuava a emergir. E um gesto inesperado, Nala se virou para Ricardo, esperando que ele a entendesse. Eu não sou a chave para nada. Nunca fui. Nós temos que lutar contra isso juntos. O olhar dela era forte, determinado como a luz de uma vela em meio à escuridão. As lembranças de tudo que haviam passado juntos inundaram a mente de Ricardo. As risadas, os sonhos compartilhados. Tudo parecia ameaçado a desmoronar. Mas havia algo ali que poderia salvá-los. Ele sentiu o impulso de agir. Vamos, precisamos sair daqui e enfrentar isso do jeito certo, juntos. Ele estendeu a mão para Nala e, para sua surpresa, ela agarra com firmeza, como se sua vida dependesse disso. Enquanto a confusão continuava, o exato momento de unidade fez a multidão hesitar. Os capangas de Alex perceberam que a situação estava fugindo ao controle e, em um movimento de pânico, resolveram reagir. Um deles começou a disparar e o caos irrompeu como um vendaval. A poeira subiu e as pessoas tiveram que correr em todas as direções. Ricardo, puxando Nala para perto, gritou: "Corram, agora!" Eles correram para fora do parque, os sons de gritos e tiros ecoando atrás deles. O mundo parecia um borrão, mas enquanto corriam, havia uma sensação crescente de liberdade. Ainda que a sombra da incerteza permanecesse, a trilha se tornava clara e a sensação de estarem juntos era reforçada a cada passo. Finalmente, quando acharam um lugar isolado para se esconder, o silêncio se instalou e a única coisa que podiam ouvir era a respiração. Acelerada. Os olhos de Nala estavam úmidos e ela sussurrou: "O que fazemos agora?" A tensão de todo momento ainda pairava entre eles. Ricardo olhou para ela e a verdade do que estavam enfrentando revelou-se. A primeira coisa que precisamos fazer é nos proteger. Precisamos descobrir quem são realmente nossos inimigos. Isso não acabou e a guerra está longe de ser vencida. Nala sentiu, ainda com medo e esperançosa ao mesmo tempo, e assim, eles se prepararam para os desafios à frente, enquanto um futuro incerto se desenrolava ao seu redor. Antes que os dois pudessem descansar e refletir sobre o que aconteceu, um estranho apareceu ali na esquina. "Vocês precisam ir, eles estão vindo." E naquele instante, a trama da vida deles se entrelaçou novamente. Uma nova corrida, uma nova busca, enquanto o eco do passado ainda ressoava em seus corações. Se você chegou até aqui, não é hora de parar, é hora de agir. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o nosso algoritmo e nos ajudar a continuar. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias. Quero saber tudo! E não esqueça,
Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo. Faça sua parte para apoiar nosso canal e fazer parte desta comunidade incrível.